Alô pessoal, bem-vindos ao canal do Rafa Boban e com uma grande novidade porque vamos estar aqui a falar de futebol aproveitando a participação de Benfica e Porto no Mundial de Clubes e há uma novidade aqui porque falar de futebol tem sido uma exclusividade ou tem ficado reservada às minhas participações no programa Os Cancelados, do qual eu faço parte há praticamente quase 3 anos e sou um elemento fixo aos sábados. A minha promessa é tentar ser o mais imparciável possível, como acho que sou, porque hoje de manhã fiquei extremamente confuso, irritado ao ter aberto 2 artigos de opinião sobre o jogo do Porto contra o Palmeiras e os 2 artigos de opinião estavam totalmente divergentes. Um, claro, terá sido escrito por um adepto fanático do Porto, totalmente parcial, e outro por alguém sem ligação ao clube do norte de Portugal, muito mais moderado. E se tivermos em conta o que o Porto jogou ao longo de toda a época, na qual culminou no terceiro lugar na Liga Portuguesa, ok, eu aceito o ânimo com que os portistas viram esta exibição, mas mesmo jogando melhor do que durante todo o ano, este empate contra o Palmeiras foi uma dádiva que caiu do céu. É que o Palmeiras tem a melhor equipa da América do Sul e é a que tem a melhor equipa técnica, é a que está melhor orientada. E isso é quase uma opinião unânime pela América do Sul, pelo Brasil, porque o Palmeiras tem dinheiro, tem Leila Pereira e tem Abel Ferreira. Óbvio que no futebol, um mais um mais um não são três, e que ter um futebol e ter uma grande presidente e ter um grande treinador não é garantia de sucesso, mas o Palmeiras neste momento está acima do Porto. O Porto teve algumas oportunidades, é verdade, mas o Palmeiras foi mais dominador. Teve mais bola e mais oportunidades. E só não marcou porque foi a melhor noite da vida de Cláudio Ramos, e não confundir com o apresentador Cláudio Ramos, que isso deve ser um desgosto para este Cláudio Ramos, o guarda-redes, o goleiro, para os brasileiros entenderem. E o Cláudio Ramos, o suplente de Diogo Costa, o Cláudio Ramos teve várias defesas decisivas e houve ali momentos do jogo que aquilo pareceu milagres, especialmente no final do primeiro tempo. 2 ou 3 defesas sucessivas, epá, incrível. E se o Porto conseguiu segurar o empate, foi graças a ele. E também ao poste que levou com uma bola cabeceada pelo Murilo a poucos minutos do fim. Claro que eu acho que por isso o empate tem de ser celebrado. E se olharmos para o jogo do Inter Miami e do Al-Ahly, como nós dizemos aqui em Portugal, eu acho que está tudo em aberto. Não sei como é que vai terminar este grupo. Todos achavam que o Al-Ahly ia ser o primeiro do grupo, mas acho que só o Inter de Miami é que não tem capacidade de ser o primeiro do grupo. É horrível. Aquela equipa, aquele time é horrível. Só se houver ali esquemas nos bastidores, porque dentro do campo, esqueçam. Agora, que é esperado que o Porto jogue melhor do que jogou ao nível de toda a época, isso eu espero, porque o Porto tem aquela mística, tem aquela garra e os jogadores têm de salvar um pouco a época que tiveram. E se eu fosse jogador do Porto neste Mundial, eu ia esfarrapar-me todo, ia dar tudo. Depois vêm as férias, não é? E para além do Cláudio Ramos, houve mais 2 jogadores que eu reconheço que brilharam, esfarraparam-se. O Rodrigo Mora, que fascinou o público brasileiro que ainda não o conhecia. Ele tem mais fome que os hebreus no deserto, tem muita habilidade e é mais um produto da formação portuguesa. É muito veloz e, sem dúvida, que a formação portuguesa é das melhores do mundo já há alguns anos. E depois também destaco o Samu, que ele podia ir à Muscle Beach e não ficava muito atrás daqueles matulões fortões, porque o Samu no ataque incomoda mais do que bêbado na noite. Já relativamente ao Benfica, eu também acho que o Benfica tem de celebrar este empate muito. Um empate que conseguiu contra o Boca Juniors,
O Benfica jogou melhor, efetivamente, sim, jogou. Foi melhor em praticamente todos os momentos do jogo, excepto ali, talvez 7 a 10 minutos no primeiro tempo, entre ter levado o primeiro golo e depois levou o segundo e depois andou ali meio desencontrado. Mas o Benfica entrou super bem, mas o Renato Sanches e o Bruma não souberam finalizar depois de grandes jogadas e, como diz o nosso ditado, quem não marca sofre, quem não marca leva. E o Benfica não só levou golos, como também levou muita cacetada, muita porrada, e começou mesmo a levar aquela porrada tradicional dos argentinos, que alguns dizem que é muita raça, muita tesão, muita vontade, mas aquilo chega a ser agressividade. E podia ter descambado. Claro que houve ali picardias. O Renato Sanches teve nessas picardias, reagiu, tentaram. Houve ali 2 ou 3 jogadores do Benfica que tentaram demonstrar que não estavam intimidados, mas nunca é fácil, porque aqueles argentinos, se tiver que ser, até batem na própria mãe. E o Benfica levou, para além de porrada, depois levou o primeiro golo no segundo lance que o Boca avançou mais no terreno. E nesse lance o Florentino ficou muito mal. Levou ali uma cueca, levou uma caneta, como se diz no Brasil, e ficou muito mal na fotografia. Muito mal. E depois, 5 minutos do primeiro golo, vem o segundo, de um canto, de um escanteio, e a partir daí o Boca achou que o jogo estava ganho e começou naquela manha, naquela catimba, como dizem os brasileiros, catimba tradicional que irrita quaisquer adversários, quanto mais os europeus, que não estão de todo acostumados a este tipo de atitudes. Empurrões fora de tempo, encostos, toques nos calcanhares fora de tempo, provocações, picardias. Os benfiquistas andaram ali, uns à beira de perder a cabeça. E a fase final do primeiro tempo foi feio. As transições não aconteciam, passos errados, insistência em passos longos que não davam certo. E nessa má fase veio um penalti para o Benfica. E teve que ser o VAR a chamar o penalti, porque aquilo seguia. Só assim é que o Benfica conseguiu reduzir para 2-1, mesmo ao cair do pano. E na segunda parte, depois, o Boca não fez nada. Futebolisticamente falando, claro. Porque continuaram naquela catimba. Talvez tenham arrebentado da pressão altíssima e forte que eles imprimiram durante toda a primeira parte, todo o primeiro tempo. Ou então, a nível estratégico, catimba, manhosice, matreirice, perder tempo, entrar em picardias, picar os adversários. E talvez essa irritação que provocou nos jogadores de Benfica tenham-os impossibilitado de encontrar o caminho para o que era preciso, que era fazer golo. E apesar do Benfica ter dominado a segunda parte, especialmente depois da entrada do Coxo, que tem muito futebol nos pés, o problema é que ali aos 70 minutos o Belotti, que tinha entrado no segundo tempo, levanta o pé onde não devia ter levantado o pé. O Ayrton Costa foi mais rápido, meteu lá a cabeça e a partir daí o Belotti, sem conseguir travar o movimento que ele fez para controlar a bola, que vinha dali, mas o jogador meteu lá a cabeça primeiro. Claro, a chuteira bateu na nuca do Ayrton e é uma expulsão aceitável, mas olhando para o Belotti, que parece ser mesmo uma boa pessoa, coitado, teve azar. E foi o primeiro cartão vermelho que levou na vida, portanto ele não só parece, como também deve ser uma boa pessoa. Não se viu maldade ali, não se viu maldade. Teve azar, mas é bem expulso. O que não foi a primeira vez, porque este foi o primeiro cartão vermelho na vida do Belotti, mas o que não foi o primeiro foi o golo de Otamendi, que foi o sétimo golo
de cabeça para fazer o empate, a faltar pouco menos de 10 minutos para o final do jogo. Grande cabeçada. Ainda fica por registrar a expulsão do Figal, que, putz, aquilo era para partir a perna ao Florentino. É que não é possível aquilo ser sem maldade. Não é. Até porque o Florentino estava ali num lance em disputa e depois sai, e quando vai para jogar a bola ao outro foi mesmo à canela. Foi bem expulso, sim, mas não devia ficar por apenas uma expulsão e perder o próximo jogo. Este devia ser um castigo pesado, porque pôs em causa a integridade física do adversário. Para mim, 5 a 10 jogos, ou 5 a 15 jogos de exclusão deviam ser uma pena exemplar para todos os jogadores que gostam de abusar da maldade, gostam de entrar ali com toda a impetuosidade, pondo em risco a integridade física do adversário. Pá, devia ser uma pena exemplar para esses jogadores verem, se calhar temos de nos acalmar. Mas no final, o que tenho a dizer, o Benfica foi melhor, para mim foi, acho que é unânime. O empate foi bom? Não. O empate foi muitíssimo bom para quem recuperou de uma desvantagem de 2 a 0 e conseguiu ir aos 2-2 com menos um jogador desde os 70 minutos. Daí que eu tenha dito que este empate é para celebrar. Ainda por mais quando o estádio em Miami estava ali uma semi-bombonera. Que loucura, aqueles fãs são mesmo loucos. Incrível o apoio, o ambiente estava em todo em si, era intimidatório nas bancadas, dentro do campo. Até o árbitro sofreu daquele jeito argentino de se intimidar, estar ali sempre atrás, a circundá-lo. Por isso eu acho que é um empate que tem mesmo de ser celebrado, e agora no próximo jogo o Benfica tem que tentar dar uma goleada ao Auckland, que levou 10 a 0 do Bayern de Munique. 10 a 0. Enfim, acho que não há dúvidas que o Bayern vai ser o primeiro do grupo, e este empate entre o Benfica e o Boca, que vão disputar o segundo e terceiro lugar, é um bom resultado. Portanto, atendendo ao facto que em caso de empate, o desempate é feito pelo maior número de golos marcados, o Benfica tem de sacar um grande placar contra o Auckland, ou então no terceiro jogo que terá contra o Bayern, nesta fase de grupos. O terceiro jogo do Benfica na fase de grupos é contra o Bayern, e aí tem de ter um melhor resultado do que o Boca fará contra esse mesmo Bayern. E é isso. Está tudo em aberto para as equipas portuguesas no Mundial de Clubes, mas se discordares, escreve aí, deixa o teu comentário em forma de contributo e vamos tentar melhorar, sempre juntos. Até já.